Prosseguindo na leitura do artigo O Lado B do Calvinismo em Genebra, bom, eu estou enfatizando esse artigo com os irmãos, é um artigo bem interessante, e para que os irmãos entendam qual a nossa visão das igrejas reformadas, né? E, infelizmente existe parece uma ilusão no nosso meio. Então, algumas doutrinas controversas e também até atitudes controversas, né, do seu principal referencial, que é João Calvino, né, dessas chamadas reformadas. Bom, o título, a parte do artigo agora que nós vamos ler, tem como título A vida cristã se conforma à cultura? É uma pergunta. O comentário diz: os apoiadores de Calvino de hoje se queixam que nenhum líder cristão jamais tem sido com tanta frequência condenado por tantos. E o fundamento usual para a condenação é a execução de severtos e a doutrina da predestinação. Isso que os calvinistas, né, os apoiadores de Calvino reclamam. E realmente são duas questões complicadas, né? Antes até da execução de severtos, já é errado ter uma cidade governada pela igreja, a igreja ligada a um estado político. Isso não estava previsto no cristianismo. Quem inaugurou foi Constantino, né, que fundou a Igreja Católica. Ele manteve esse padrão católico, mas até aí poderia ser só um problema ideológico. Mas quando a pessoa passa para execução, expulsão de cristãos, né, aqui ele não colocou, mas vou colocar dentro da execução, teve expulsão de cristãos da cidade de Genebra por eles discordarem de João Calvino. Eles tiveram que sair porque senão eles corriam risco de morte, né? Isso foi com os anabatistas. Por quê? João Calvino exigia que todas as crianças fossem batizadas, e os anabatistas também tinham que dar os seus filhos, e principalmente não podia pregar contra o batismo infantil. Então já tinham muitas pessoas que eram expulsas da cidade, né, simplesmente por serem anabatistas. Okay? O artigo prossegue. De fato, Severtus foi apenas uma das vítimas do calvinismo, quando levado às suas conclusões lógicas. Os defensores geralmente pleiteiam que o que Calvino fez era uma prática comum e que deveria ser julgado conforme o padrão do seu tempo. Ser novas criaturas para não ir além do que as convenções de culturas e de seus momentos na história? Certamente não. Pois bem, então eles pleiteiam dizendo o seguinte: olha, naquela época era assim. Olha, nunca na história do cristianismo foi assim. Começou a ser assim, ou seja, obrigar, impor, torturar e matar, começou a ser assim no período católico, né, que as pessoas confundem acreditando que a Igreja Católica é de fato a Igreja verdadeira, né? Até para historiadores não cola a história católica de que existiam diversos papas com autoridade. Não existia nada. O papado, tudo vai iniciar com Constantino. Ele cria uma outra igreja. A igreja verdadeira continua existindo. Bom, lembrando, João Calvino saiu dessa outra igreja que Constantino havia fundado, que é a Babilônia Apocalíptica. Tá bom? Então, os argumentadores, os defensores dele dizer, né, que isso era uma prática da época, bom, do cristianismo nunca foi. Era uma prática da época dentro da Babilônia Apocalíptica e que, infelizmente, Calvino manteve, né? Seria bom que ele tivesse realmente, ainda que, vamos dizer, mantivesse outras questões doutrinárias, mas fica muito ruim para aqueles que são chamados cristãos, porque hoje a ciência usa tudo isso, que a Igreja Católica, né, e que os protestantes e reformados também fizeram. Tá, ok? Então eles dizem que o cristianismo era um problema para a história. Não é o cristianismo que era um problema para a história. Um problema para a história porque eles olham para a Igreja Católica como igreja cristã. E nunca foi. Aí
parece que aquilo ali é cristianismo. Então, por isso que hoje o mundo científico, o mundo filosófico, todos veem o cristianismo com maus olhos, porque eles olham para a Igreja Católica e para as igrejas reformadas, e vou te dizer, Calvino foi um dos que menos matou, né? Porque outros reformadores, inclusive Zwinglio, né? Lutero defendeu a morte até dos judeus, uma coisa horrível. O indivíduo era antissemita. Será que esse é um comportamento cristão? É claro que não. Nós temos história de pastores anabatistas que eles se converteram ao anabatismo. Ele era um padre católico e ele conta a história que ele deixou de ser antissemita para agora, com uma visão cristã, ele defender os judeus. Então isso nunca foi. Então todos os reformados, infelizmente, eles tinham essa prática. E quer dizer, não é questão cultural. O cristianismo nunca matou em momento nenhum. O verdadeiro cristão não mata. Teve um caso de anabatista que falou para as suas ovelhas: olha, nós vamos para o local de morte, mas vamos cantando, evangelizando aqueles que querem nos matar. Infelizmente teve outros que acabaram dizendo: não, eu vou me defender, eu vou pegar em armas. O artigo prossegue: a soberania de Deus em controlar e causar todas as coisas que ocorrem é o coração do calvinismo. Né? Essa frase aqui eu aproveito também para fazer um comentário sobre os calvinistas. Não existe calvinista que conheça a doutrina calvinista, porque senão eles não concordariam. Vou dar um exemplo por quê. Não vou citar nome, mas tem um debatedor muito famoso, um grande defensor do calvinismo, da predestinação, né? E o que ocorre? Ele estava participando de um debate e o debatedor leu um trecho das Institutas de João Calvino. E nesse texto, João Calvino diz que uma mulher que está amamentando, se ela tem muito leite para dar ao seu filho, foi porque Deus ordenou que ela tivesse muito leite para que essa criança fosse bem alimentada. E se uma mulher que tenha pouco leite para alimentar o seu filho, que isso foi ordenado por Deus para essa criança receber pouco alimento. É uma coisa muito absurda, né? Mas essa é a doutrina. A doutrina, como Calvino, como Agostinho pregavam, ela dizia o seguinte, na verdade, como Agostinho e Calvino pregavam, né? A essência da doutrina é com Agostinho, o organizador teológico da Babilônia apocalíptica, para ser bem franco, né? Então, quer dizer, a doutrina como eles pregavam era o seguinte: nada acontece a não ser por ordem de Deus, porque a questão era a soberania de Deus. Então eles diziam: Deus, para ser soberano, ele tem que ordenar todas as coisas. Então, até nesse caso, o leite da mãe será ordenado muito ou pouco para alimentar bem ou mal a criança. Bom, aí o que o defensor do calvinismo disse? Ele disse que, nesse caso, ele discorda de Calvino. Ele não tem que concordar com tudo com Calvino. Mas quando ele disse que discorda de Calvino, ele demonstrou que ele não conhece essa doutrina. Porque se ele conhecesse, ele veria que o que Calvino está falando tem lógica de acordo com a doutrina. A doutrina é errada, mas de acordo com a doutrina, tem lógica o que Calvino diz. Se Deus ordena todas as coisas, se nada pode acontecer por acaso, até o leite, né, da mãe, né? Então eles falam, até um dedo que você move, a reunião que nós estamos tendo aqui hoje, ela tudo é ordenado por Deus, quem está presente, quem está ausente, a doutrina é essa. Então, quando ele discordou, ele demonstrou que ele não conhece essa doutrina. Ou seja, defendem algo sem saber realmente o fundamento. E aí é que está o problema, porque o fundamento dela é uma grande ofensa a Deus. O fundamento dessa doutrina, se Deus é o causador de todas as coisas, o diabo ele não está fazendo nada no mundo. Deus é que está ordenando tudo, ou bem ou mal. E isso torna Deus responsável por todo o mal do mundo. Inclusive, eles dizem, né, a defesa original dizia que até o querubim ungido só se tornou Satanás por ordem de Deus. Então é uma doutrina que você pensa assim, ela interessa a quem? Essa doutrina interessa ao diabo.
né? Porque o diabo ele fica isento de tudo desde o princípio. Tudo que ele fez, na verdade, ele fez por ordem de Deus, né? Por quê? Porque eles acreditam que Deus, para ser soberano, ele precisa causar cada evento no mundo, cada decisão das suas criaturas. Já o que a Bíblia defende, que a igreja cristã defende, é que Deus, para ser soberano, basta ele demonstrar controle, colocando limite para todas as coisas. E Deus fez isso. Então Deus diz, olha, vocês têm livre-arbítrio. Nosso entender, o homem tem livre-arbítrio. Nós vemos claramente na Bíblia. Agora eu vou julgar todas as atitudes de vocês. Ninguém escapa do meu juízo. Então ele mostra que ele é soberano. É assim que nós explicamos a soberania de Deus. Eles falam até que nós não acreditamos na soberania de Deus. Não é verdade, nós acreditamos, só que interpretamos ela de maneira diferente do que eles interpretam, tá bom? Então, é isso que o artigo está comentando aqui, tá bom? Que a soberania de Deus em controlar e causar todas as coisas que ocorrem é o coração do calvinismo, e é o grande problema. E também fala o seguinte, é uma das coisas que separam o calvinismo da igreja cristã verdadeira. Não existe dúvida disso. Duas doutrinas da Babilônia apocalíptica, né, que eles mantiveram, eu não vou considerar a cruz, tá bom? Eu não vou considerar a cruz, porque a cruz, no meu entender, é um uso de um símbolo de forma errada, que a cruz, na igreja primitiva, ela não fazia parte, né, do simbolismo dos cristãos. Quando a igreja foram surgindo igrejas problemáticas, e aí até a igreja católica adotou aquele símbolo. Mas originalmente os cristãos usavam ou peixe ou a estrela, né? A estrela de Davi. Por quê? Porque no Apocalipse os pastores são simbolizados em estrelas nas 7 cartas e as igrejas são simbolizadas em 7 castiçais. Então usava-se também o castiçal, mas a cruz ninguém usava. Tá bom? Então vou absolver da cruz. Mas a questão do batismo infantil e da identificação da soberania de Deus é grave, porque uma doutrina torna Deus responsável por todo o mal que existe no mundo. A outra doutrina, que é o batismo infantil, faz o homem negar a confissão de fé em Deus, porque ele é batizado como criança, não confessa. Depois de adulto, já foi batizado, também não confessa. Ou então confessa de uma maneira diferente, como Jesus ordenou. E Jesus ordenou que a confissão ela fosse feita no batismo em águas, tá bom? Então, ou seja, como Jesus ordenou, a confissão nunca acontece. O artigo prossegue. O fiel calvinista Singer declara que o segredo da grandiosidade da teologia de Calvino está em seu entendimento do ensino bíblico da soberania de Deus. Exatamente essa diferença que eu coloquei para vocês e vou repetir. É claro que nós acreditamos na soberania de Deus. Como que a igreja cristã vai negar a soberania de Deus? A questão é como eles interpretam a soberania de Deus e como nós interpretamos a soberania de Deus. Então vou repetir para ficar como uma ênfase. Acabei de falar, mas vou repetir. Eles acreditam o seguinte, que todas as coisas que acontecem, tá bom? De certo ou errado no mundo, de bem ou de mal, tudo tem que ser ordenado por Deus, que só assim ele pode ser soberano. Então a questão é a soberania de Deus. Então eles dizem, o que Deus precisa para ser soberano? Ele precisa ordenar tudo. A enfermidade que existe em alguém tem que ser ordenada. Bom, o certo também tem que ser ordenado. Deus é que ordenaria tudo. E aí diz que ele ordenou até que Adão e Eva pecassem, apesar dele cobrar de Adão e Eva, né? Mas diz que ele ordenou até que Adão e Eva pecassem e que até o querubim ungido pecasse e se tornasse Satanás. Tá bom? A doutrina original ela diz isso. Tudo que acontece tem que acontecer por ordem de Deus, senão ele não é soberano. É assim que eles entendem a soberania de Deus.
E como a Bíblia demonstra a soberania de Deus? A Bíblia demonstra a soberania de Deus de uma maneira diferente. Demonstra que Deus tem controle, que Ele é soberano sobre todas as coisas, porque Ele determina limites. Né? Ele usa como figura para Jeremias, né? Que Ele determinou limites para o mar. Então Deus, Ele determina limites para julgamento de todas as criaturas. Então, na descrição bíblica, o homem tem livre-arbítrio, isso é claro. Deus, olha, vocês têm livre-arbítrio para decidir, mas saiba o seguinte, ninguém escapará do meu juízo, eu julgarei, né, a todas as criaturas. Então, com isso, a Bíblia demonstra que Deus é soberano, porque Ele tem controle, tá bom? Ele tem limite sobre todas as coisas. E aí, é até mais racional você dizer que Deus, para ser soberano, Ele precisa ordenar que as coisas aconteçam item a item. Isso não é verdade, né? Esse tipo de soberania não é inteligente, ela é louca, né? Louca mesmo. E esse parágrafo conclui: Calvino verdadeiramente poderia ter acreditado que ele era o instrumento escolhido de Deus desde a eternidade passada para coagir, torturar e matar, a fim de forçar os cidadãos de Genebra ao comportamento que Deus predestinou e causou. Bom, então ele está aqui argumentando como uma incoerência, né, na teologia de Calvino, porque seria o seguinte: se Calvino acredita que Deus ordena todas as coisas, então Deus teria ordenado que os cidadãos de Genebra, alguns fizessem o bem e outros fizessem o mal. Bom, aqueles que faziam o mal, né, Calvino proibiu as festas, né, de artes não cristãs, ele proibiu um monte de coisas. Então, se as pessoas fossem fazer algo, né, que não era religioso, tudo era considerado pecado. E até as coisas graves mesmo, roubar, matar, né, quer dizer, tudo teria sido então ordenado por Deus. Por que Calvino quer proibir essas pessoas de fazerem aquilo que Deus ordenou que elas fizessem? Porque eles dizem que isso é de forma irresistível. Se Deus ordenou que o indivíduo matasse, ele ia matar. Se Deus ordenasse que o indivíduo fizesse o bem, de forma irresistível ele faria o bem, né? Então ele fala, é incoerente, eu concordo com ele, é incoerente, porque se Deus tivesse ordenado, João Calvino não deveria proibir as pessoas de fazer aquilo, né?